Voltamos, então. E aí, deu tempo? Beberam água? Conseguiram se organizar, fazer as anotações? Vamos lá. Então, a gente vai continuar falando sobre as teorias do desenvolvimento, certo? Nós já falamos na primeira parte dessa aula sobre Piaget e Vygotsky, e agora a gente vai falar sobre Vallon e Erik Erikson, tá certo? Então, façam suas anotações. Então, quando a gente fala de Henri Vallon, ele traz para a gente uma teoria chamada psicogenética, certo? Então, ele vai falar, Vallon é o defensor da afetividade, é o teórico da afetividade. Ele integra os aspectos afetivos, motores, aos cognitivos, tá? Então, ele diz que para a gente aprender, a gente precisa desenvolver os afetos e a motricidade. E, assim como Piaget, o Vallon, ele apresenta para a gente alguns estágios do desenvolvimento. Só que esses estágios, eles não estão relacionados diretamente com as questões cognitivas ou as questões motoras, mas sim as questões afetivas e motoras que geram desenvolvimento. Então, inicialmente, a gente vai falar sobre cada um desses estágios, tá? O impulsivo emocional, que é de 0 a 1 ano, o sensório motor e projetivo, que é de 1 a 3 anos, o personalismo, que vai de 3 a 6 anos, e o categorial, que vai de 6 a 11 anos. Depois a gente já tem a puberdade e a adolescência, que vai de 11 anos em diante, certo? Quais são as contribuições desses estágios do desenvolvimento de acordo com Vallon? Justamente considera que as emoções e a motricidade é a base para a aprendizagem. Isso quer dizer o quê? Que para o aluno aprender, ele precisa ter as emoções adequadas, né? Ele precisa ser motivado e ele precisa também ter um desenvolvimento motor adequado, certo? Então, vamos lá. No estágio impulsivo emocional, que vai de 0 a 1 ano, inicialmente, do nascimento aos 3 meses, as atividades do ser humano visam a exploração do corpo e das suas sensibilidades externas e internas. É aquele período em que a criança ela está explorando o corpo, né? Coloca a mãozinha na boca, tenta já tenta colocar a mão, o braço, né, na boca. Dos 4 aos 12 meses, já há padrões emocionais diferenciados para o medo, para a alegria, para a raiva. Inicia-se o processo de discriminação de formas e de se comunicar pelo corpo. Então, é através do corpo, para Vallon, que a criança se comunica inicialmente, tá? Tanto medo, como raiva, como alegria, também são experiências vivenciadas nesse período, que está aí ainda no período inicial da vida. Né? Depois a gente tem o período sensório-motor. Lembra que no Piaget também existe o estágio sensório-motor, só que aqui ele agrega ao projetivo, que é o período em que as atividades se concentram na exploração do espaço físico, sendo que são auxiliadas pela fala, a qual acompanha os gestos. Aqui é muito parecido com o Piaget, né? Lá no 0 a 2 anos de idade. A discriminação pelos objetos promove o desenvolvimento afetivo e cognitivo, tá? Então, essa relação com o objeto, o toque no objeto, vai gerando um desenvolvimento afetivo e cognitivo. O gostar de brincar, de movimento, das cores, dos sons. Depois a gente vai para o estágio, do personalismo. Deixa eu colocar bem aqui um G. Do personalismo, que é de 3 a 6 anos de idade. Nesse estágio, ocorre a exploração de si mesmo por meio de atividades de oposição ao outro, que é a expulsão e sedução, e também de imitação.
inicia-se o processo de discriminação entre o eu e o outro, com insistências nas expressões eu, meu, não, e de categorização em vários níveis de abstração. Esse personalismo está muito ligado também, lá quando a gente faz as relações com o Piaget, com as questões egocêntricas, né? Aqui é como se ele estivesse formando a sua personalidade, por isso é personalismo, certo? Depois a gente vai para o estágio categorial, que é de 6 a 11 anos. Como já está clara a diferença entre o eu e o outro, a criança se sente mais à vontade para explorar o mundo físico em atividades de agrupamento, de seriação e de classificação. Por isso que é categorial. Então, está relacionado a categorias, certo? A agrupamentos. E aqui também nessa fase é onde a criança começa a se agrupar também socialmente, certo? Trabalhando as emoções, né? Depois vem o estágio da puberdade, a adolescência, que vai dos 11 anos em diante, onde acontece a exploração de si mesmo por meio de atividades de confronto, de autoafirmação, de questionamentos. Aqui é o que a gente chama de aborrecência. Lembram? Vocês lembram da aborrecência de vocês? Apoiando-se em grupos de pares e contrapondo-se aos valores, ao domínio de categorias cognitivas de maior nível de abstração, porque eles estão no processo cognitivo mais superior, né, mais complexo, mais abstrato. Então, para o estudo desses estágios, segundo Vallon, é necessário entender que os afetos, as emoções e o corpo da criança, que é o desenvolvimento motor, participam juntamente com os aspectos cognitivos do seu desenvolvimento e da sua aprendizagem. Então, o Vallon, ele diz que é um todo, né? É o corpo, a mente, que é o cognitivo, e as emoções, tá bom? Então, é afeto, movimento, inteligência, vão gerar a formação do eu e vice-versa, certo? Chegamos, enfim, na teoria psicossocial. Vocês já escutaram essa expressão? Fora dessa disciplina, porque nós já falamos sobre o Erik Erikson, quando a gente estava falando sobre a história da psicologia. Então, vamos lá. O Erik Erikson, ele é discípulo de Freud, tá? E é como se ele tivesse construído a sua teoria baseada na teoria da psicanálise, certo? Então, ele vai falar mais das questões psico, né, que é de mente, de social, relacionadas à sociedade, aos agrupamentos. Então, a gente tem ele construiu, né, idealizou 8 estágios, tá? E esses estágios, eles estão marcados por conflitos psicossociais. Por exemplo, confiança versus desconfiança, autonomia versus vergonha, identidade versus confusão de papéis. E o que esses estágios trazem de contribuição? O que a teoria do Erik Erikson traz de contribuição para a educação? Reconhece as tarefas psicossociais de cada fase para promover a autoestima, autonomia e participação social dos alunos. Tá? Então, assim, quando a gente compreende que naquela faixa etária, de acordo com Erikson, ele está vivenciando um período conflituoso no que diz respeito às questões sociais, a gente já puxa, já planeja uma abordagem diferenciada. Entenderam? Então, vamos lá. Ele ampliou a psicanálise freudiana, né, propondo esses 8 estágios do desenvolvimento humano. Cada um desses estágios envolve uma crise ou um conflito central, cujo enfrentamento saudável favorece a formação da identidade. Então, tudo que é equilibrado gera saúde, gera desenvolvimento saudável, tá? Tudo aquilo que desequilibra, que é demais, que é exagerado, vai gerar um conflito, pode gerar um trauma e, consequentemente, não vai levar ao desenvolvimento, certo? Diferente de Freud, o Erikson enfatizou o papel do contexto social e cultural no desenvolvimento, por isso que é psicossocial, certo? Os estágios abrangem toda a vida, da infância à velhice. Olha só, vocês lembram que eu disse que vocês
podiam até se questionar, mas por que, Cristiana, que a gente está falando da adolescência se a gente só vai trabalhar com crianças até 10 anos? Porque a gente precisa entender todas as fases da vida, tá? Para consequentemente, a gente poder entender uma situação da infância, certo? Então, vamos lá. Aqui mesmo. Na infância, a gente tem de 3 a 6 anos o estágio iniciativa versus culpa, que é onde a criança precisa explorar e criar. Na escola, jogos simbólicos e atividades criativas vão favorecer a autonomia nesse período, tá? Então, é o período da iniciativa versus a culpa. Na adolescência, a gente tem a identidade versus a confusão de papéis, que os jovens, eles experimentam diferentes papéis. A escola deve apoiar projetos de vida e autoconhecimento. Vocês estão percebendo como, para cada fase, para cada abordagem, aliás, para cada fase a gente vai ter uma abordagem diferenciada. Aqui a gente, aliás, na vida adulta, né, a gente tem por exemplo, a intimidade versus o isolamento, buscar por relações saudáveis e cooperação. Quais são as implicações pedagógicas, né, dentre esses conceitos do Eric Erickson? A educação deve considerar os desafios psicossociais de cada fase. Professores devem atuar também, não só como propagadores de conhecimento, mas como mediadores socioemocionais, e por isso eu destaquei, certo? Apoiando a autoestima, a cooperação e a identidade. Porque se não for assim, a gente vai ter alunos que podem até desenvolver um cognitivo legalzinho, mas que vão ter sérios problemas de relacionamento, de autoestima, de colaboração e até mesmo de identidade, tá bom? E olhem só, para a gente concluir, essa aula, né, que é grande, que tem 2 partes, a gente vai relembrar os 4 teóricos que nós estamos tratando nesse tópico da nossa disciplina. O Piaget, que tem como foco os estágios cognitivos e que traz como contribuição para a educação o ensino adequado ao nível de raciocínio desse aluno. O Vygotsky, que tem como foco a interação social, e a sua contribuição é justamente sobre a aprendizagem mediada e o trabalho colaborativo. Falamos agora no segundo momento sobre Vallon e a afetividade e a motricidade que auxiliam na integração corpo, mente e emoção, e que para o Vallon, se não houver essa tríade, né, esse trio equilibrados, não vai gerar desenvolvimento adequado, não vai gerar aprendizado. E a gente finalizou com Eric Erickson falando sobre os conflitos psicossociais e os estágios que estão permeados durante toda a vida por esses conflitos, certo? E traz como contribuição apoio à identidade e à autoestima. Eu falo sempre do aluno, mas na verdade é do indivíduo, porque a gente está tratando aqui de teorias do desenvolvimento, tá bom? E aí, foi um pouco puxado nessa aula, porém com muito aprendizado, muito conhecimento. E aqui eu deixo a minha gratidão, tá? A essa parceria, saber que vocês estão aqui e que vocês estão aprendendo cada dia mais. E eu estou aqui junto com vocês, tá bom? Para colaborar, para segurar na mão, para conversar e para que a gente possa cada dia mais estar trocando figurinhas sobre a educação. Um abraço no coração de vocês e até na próxima aula, tá bom? Tchau, tchau.